Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa 32ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Iniciamos o ponto número 1 com a audição do Sr. Presidente da Comissão da Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, Engenheiro Ribal Esteves, a requerimento do Chega, na sequência da gravidade dos atrasos e bloqueios do processo de reconstrução de habitações após as tempestades, e a requerimento do Partido Socialista para esclarecimento da situação e identificação de situações que permitam reforçar a cooperação institucional e acelerar a concretização dos apoios às populações, tendo em conta o impacto social e económico das recentes intempéries. Aproveito para, desde já, agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional e emprestar-lhe uma esfera gráfica e agradecer a sua presença cá e dar nota também que esta audição, a grelha de tempos desta audição, portanto, irá iniciar-se com uma intervenção de até 5 minutos do Grupo Parlamentar do Chega, que é um dos requerentes, depois uma intervenção de até 5 minutos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, depois o Sr. Presidente dispõe de 10 minutos para a resposta, depois temos uma primeira ronda em que os partidos têm, Partido Socialista, Chega, PS, Iniciativa Liberal e Livre dispõem de até 4 minutos, o CDS 3 minutos e o JPP 2 minutos, e depois a entidade, o Sr. Presidente, terá até o total do tempo, a soma de todos os tempos, que poderá ser no máximo de 25 minutos. Depois temos uma segunda ronda, mediante as inscrições dos senhores e das senhoras deputados, 2 minutos cada, e terá igualmente o mesmo tempo. E por isso dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Dr. José Ribal Esteves, o Sr. Presidente da CCDR Centro. E, Sr. Presidente, deve ter conhecimento do nosso requerimento e das nossas preocupações, porque, efetivamente, o Chega mostra-se muito preocupado e durante no dia em que faz, estamos a 28, e no dia em que faz praticamente 3 meses, estaremos a 3 meses, 90 dias, da tempestade Christine, o que aconteceu e o que foi decorrendo durante estes cerca de 90 dias é que efetivamente assistimos à preocupação dos presidentes de Câmara, da Intermunicipal, da CIMRL, principalmente da CIMRL, da zona mais afetada. Fomos assistindo às declarações do presidente da CIMRL, fomos assistindo às declarações dos presidentes de Câmara. Enquanto deputado eleito pelo Distrito e o Partido Chega, mostramos muito preocupados com as declarações. E, portanto, considerando até que, numa fase já posterior, no primeiro mês, o Sr. Ministro da Coesão Territorial, o Sr. Ministro Castro Almeida, as declarações é que, efetivamente, o processo não está a correr bem. Portanto, é da nossa responsabilidade, todos nós, todos os partidos, perceber. E hoje o Sr. Presidente terá essa oportunidade de lhe conceder essa oportunidade, porque da parte da CCDR e da parte do Sr. Presidente não fomos escutando, de certa forma, declarações que pudessem contrapor ou tranquilizar os portugueses. Até numa recente entrevista, o senhor Presidente disse que não se comprometia até com o tempo de recuperação e de reconstrução. Tem sido mais contido nas palavras, talvez até esteja a ser, desde o início, mais coerente. O que é certo é que as expectativas foram criadas nos portugueses de receber rápido, com base em fotografias, com base na sua autorresponsabilidade. O que sabemos, Sr. Presidente, é que isto foi o que foi pedido aos portugueses. Um orçamento, fotografias, porque as quantias que estavam em causa eram até 5, 10 mil euros. Não estávamos a falar em milhões, não estávamos a falar em 50 ou 100 mil euros. Estávamos a falar em apoios de 5 ou 10 mil euros. E nessa fé, os portugueses, principalmente os da região centro, foram pressionados a obter orçamentos do pé para a mão, em cima do joelho. E o que sabemos à data de hoje, e já
ultimamente, nestas últimas semanas, é que os próprios empreiteiros que emitiram esses orçamentos, depois do aumento dos combustíveis, depois da guerra, estão perante orçamentos que provavelmente nem eles conseguiram cumprir, com o aumento dos materiais, com o aumento da mão de obra, e tudo ficou desproporcional. O que temos neste momento, Sr. Presidente, é que efetivamente da parte da CCDR começamos agora já a chegar ao público, e os Presidentes de Câmara também. Agora a desculpa é fraude. Portanto, importa aqui o Sr. Presidente, nesta oportunidade, perceber bem quantos processos de fraude temos e voltando à autorresponsabilidade que dizia até as próprias candidaturas. Quantas denúncias foram feitas às entidades competentes, provavelmente o Ministério Público, destas fraudes? Por qualquer português vítima da tempestade sabia que se candidatasse e tivesse a cometer uma fraude, seria autorresponsabilizado. Ora, se os valores são de 5 a 10 mil euros, é preciso perceber bem, e aqui deixo esta pergunta objetiva, quantas fraudes foram denunciadas ao Ministério Público e, objetivamente, porque se diz que recorrem à inteligência artificial, e eu fico aqui um bocadinho preocupado, neste momento os portugueses, ou cerca de metade, até mais de metade, porque foi o que nos chegou de informação, estão aqui perante uma situação. Mas, Sr. Presidente, também queria saber se estão a avaliar bem se as companhias de seguros estão a pagar com justiça os valores. Sabemos que o capital dos seguros, neste momento, para reconstruir, vai ser muito difícil às empresas desta região. Também lhe dizer que foi público, disse o Presidente da Intermunicipal, e numa última reunião com a visita do Sr. Presidente da Assembleia da República, exemplo da Marinha, que tinham 2.500 candidaturas aprovadas, mas só cerca de 50 é que tinham sido pagas. Ora, se dizem que o dinheiro está na CCDR, fica a responsabilidade da sua parte. Hoje tem a oportunidade, e para terminar, tem a oportunidade, o Partido Chega quis conceder esta oportunidade do Sr. Presidente de esclarecer os portugueses e também os partidos na Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Vítor Guerreiro, do Partido Socialista. Dispõe de até 5 minutos. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Presidente da CCDR Centro, Dr. Ribal Esteves, agradeço a presença nesta audição, que certamente irá contribuir para esclarecermos algumas dúvidas que temos em relação à forma como está a decorrer a atribuição dos apoios às vítimas da catástrofe de janeiro e fevereiro. Começo por aquilo que é verdadeiramente importante, que importa para os cidadãos e condiciona a retomar da sua normalidade nas suas vidas e nas empresas. Falo dos atrasos significativos que têm sido noticiados e que nós temos informação por parte dos municípios e dos cidadãos na validação das candidaturas e o pagamento dos apoios. O que está em causa é grave, é a dificuldade ou a incapacidade do Estado de fazer chegar em tempo útil os apoios anunciados a quem deles precisa. E quando falamos de atrasos, estamos a falar de pessoas que continuam à espera dos apoios para reconstruir as suas casas, as suas vidas e empresas que necessitam desses apoios para retomar a sua dinâmica e a sua produtividade. E temos ao mesmo tempo o Governo a dizer que está tudo normal e que está a correr bem, mas a realidade que nós podemos observar não é essa. Mais do que identificar os problemas, pois estes já foram subejamente identificados, o que se exige neste momento é que existem respostas concretas e céleres. O Estado tem instrumentos, as instituições estão no terreno, o que falta é garantir que os instrumentos funcionam com eficácia. Hoje, há pessoas que perderam as suas casas, há empresas paradas por falta de capacidade de produção e há, evidentemente, um problema de resposta do Estado. E está também em causa a confiança das populações nas suas instituições. O que esperamos hoje é a identificação clara do bloqueio de identificação dos responsáveis e, muito em especial, a identificação de soluções. Tomando como exemplo o município de Leiria, pela sua dimensão e representatividade, verifica-se a 26 de abril deste ano, 2026, que mais de 8,5 milhões de euros tinham sido validados pelo município, cerca de 7,1 milhões validados pela CCDR Centro, mas apenas 2,7 milhões tinham sido efetivamente pagos. Isso significa que apenas 40% do valor validado pela CCDR tinha chegado aos beneficiários. Estamos a falar de candidaturas analisadas, validadas e consideradas elegíveis, que ainda assim não se traduzem em apoio efetivo no terreno. Os municípios deixaram, por manifesta necessidade, de ser apenas entidades de apoio técnico e de preenchimento às candidaturas e passaram a assumir funções que extravasam claramente o seu papel. Corrigiram falhas na plataforma, recolheram documentação em falta,
funcionaram como intermediários entre os cidadãos e a administração central, entre muitas e diversas tarefas. Assim, começamos por colocar as seguintes questões. Considera que o papel efetivamente desempenhado pelos municípios corresponde ao que estava previsto no regime legal? E se foi previsto alguma forma de apoio ou compensação para esta sobrecarga administrativa e financeira não planeada? Qual é, neste momento, o principal bloqueio na execução dos apoios na região centro? Que percentagem de apoios anunciados já foi efetivamente paga e quanto tempo, em média, demora o apoio a ser pago? Como explica a diferença tão significativa entre os valores validados e os valores pagos? Que medidas concretas foram adotadas para acelerar os pagamentos, tendo em conta a urgência das situações em causa? Uma outra dificuldade está relacionada com a plataforma da submissão das candidaturas. Ao longo do período da submissão, a plataforma foi sendo alterada, passando a exigir campos de validação, que inicialmente não eram obrigatórios, e isto gerou a repetição de trabalho administrativo, atrasos significativos e uma situação difícil de justificar. Cidadãos em situações idênticas foram tratados de forma diferente, apenas em função do momento que apresentaram a sua candidatura. Questiono ainda quem decidiu estas alterações à plataforma e com que fundamentação. E considera aceitável, do ponto de vista da boa administração, que cidadãos em situações idênticas tenham sido tratados de forma diferente apenas por causa da data da submissão da candidatura. E para terminar esta ronda, questiono se considera que este modelo garantiu igual tratamento entre cidadãos ou reconhece que houve falhas que têm de ser corrigidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro Ribal Esteves dispõe de até 10 minutos para responder. Muito bom dia. Vai ter naquele relógiozinho... Vou lá ter um relógio? Ah, lá em cima. Ah, ok. Muito obrigado. Não estava a ver. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente dos Deputados. Muito obrigado pela consideração institucional, pela atenção. Peço desculpa também pela dificuldade que tivemos em agendar, obviamente sempre com máxima consideração pelos seus deputados e pela Assembleia da República, mas enfim, sabeis que a vida não é fácil. Mas pronto, estamos cá, portanto, com muito gosto, a responder às questões que bem entendam. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Luís Paulo fala das preocupações. Eu ainda não encontrei ninguém sem preocupações neste processo. Portanto, há um nível de preocupação que toda a gente tem e, obviamente, depois, em razão do ponto de vida de cada um, das competências, temos que trabalhar para resolver os problemas. Portanto, ainda nunca encontrei neste processo, embora, enfim, sou um jovem presidente da CCDR, tenho 2 meses, fiz no domingo 2 meses de exercício de funções, mas ainda não encontrei ninguém que não esteja preocupado, empenhado, a dar o seu melhor, nomeadamente no que respeita à esfera da administração pública, local, regional e central. Enfim, é evidente, diz o Luís Paulo, nós não escutamos declarações do Presidente da CCDR para tranquilizar os portugueses. Eu não estou aqui para tranquilizar ninguém, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, com qualidade, com diligência, e obviamente que a tranquilidade que nós queremos é que aqueles que foram afetados possam ter o seu problema resolvido bem, em primeiro lugar bem, e o mais depressa possível. Essa é a tranquilidade que nós queremos. E fazer com rigor. E já lá volto. E, portanto, enfim, eu acho que nestas coisas falar demais não é positivo, não ajuda, e eu nunca fui político de falar demais. Falo aquilo que é preciso, no devido QB. Acho que o excesso de palavras é sempre um erro, nomeadamente para quem tem funções executivas, como é o meu caso. Os senhores deputados têm outro tipo de funções, a palavra é um instrumento capital da vossa ação política. Um presidente da CCR não é exatamente essa a sua arma principal, ou melhor, o seu instrumento principal de trabalho, como bem sabeis. Em relação à resposta rápida e à resposta rigorosa, há uma questão que é muito importante. E eu julgo que, enfim, e todos estivemos atentos naquela fase mais brutal do início da reação à desgraça que se nos assolou, que obviamente, enfim, toda a gente queria responder muito rápido e fazer tudo muito depressa, e daqui a uns dias já está toda a gente com o dinheiro. Pronto, mas isso
é a boa vontade de toda a gente, é a vontade de resolver rápido e de responder a uma pressão de tragédia absolutamente anómala, porque somos todos gente com muita experiência na vida, mas experimentar gerir uma coisa daquelas, não havia nenhum português vivo, eventualmente até nem morto, com experiência para lidar com uma situação daquele género. Portanto, temos que perceber que às vezes a nossa vontade anda à frente da nossa capacidade, nomeadamente quando são situações de um dramatismo e de uma complexidade como aquela que vivemos. E, portanto, não é o facto de ser a candidatura só ter um limite até 5.000 euros ou até 10.000 euros que faz com que nós tenhamos que ser mais ligeiros no procedimento. É dinheiro público que é entregue a privados, tem que haver rigor. Vocês já terão notícia que as entidades inspectivas do nosso país já andam no terreno e a CCR ainda não vieram, mas aos beneficiários a visitar as empresas, nomeadamente empresas agrícolas, de habitação ainda não conheço nenhum, mas de empresas agrícolas já conheço. E as inspeções vão ver o quê? Se fizermos tudo com o devido rigor. E é isso que temos todos que fazer. E eu sempre me lembro daqueles presidentes de Câmara que deram o seu máximo e o seu melhor quando foram os chamados incêndios de Pedrógão e depois tiveram a sua vida bem abalroada com processos judiciais, enfim, que são justos, porque a justiça é sempre justa, mas que têm uma dor muito forte, porque as pessoas deram o seu melhor, malgrado poderem ter feito uma ou outra asneira no que respeita ao cumprimento absolutamente rigoroso da lei. Mas depois foi o Sr. Presidente que lá teve que ir a tribunal. Portanto, deixar isto claro. Disse também o Sr. Deputado que agora a desculpa é a fraude. Ninguém está a apresentar desculpa nenhuma, muito menos eu, como disse a CDR. Estamos a constatar que há um número que nos surpreende de cidadãos que que falseia declarações para tentar ter acesso a um benefício do qual não tem direito. É isto que está a acontecer. Aquilo que nós decidimos na CCDR, e está além de mais bem articulado com Lisboa e Val do Tejo e com o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, é, no final deste processo, aquelas falsidades que entendamos que têm uma dimensão mais exagerada, vamos fazer um processo para o entregar ao Ministério Público. Há uma coisa que eu tenho que dizer aos Srs. Deputados. A CCDR anda há 10 anos a gerir calamidades. 10 anos, fazemos este ano 10 anos. A Comissão não tem nenhuma equipa a trabalhar 100% em calamidades. Não temos ninguém. O que é que se fez? As minhas antecessoras, e já são duas, pegaram em gente que trabalha em várias unidades orgânicas da Comissão e entregaram-lhes como tarefa, além de tantas outras tarefas, que têm também tratado as calamidades. A própria plataforma, e vocês hoje falaram, especialmente o Sr. Deputado Vítor Guerreiro falou disso, a própria plataforma foi inventada e construída pelos informáticos da CCDR e, em plena crise, adaptada à Cristina e companhia. E pronto, porque ela estava após incêndios, com as suas insuficiências, embora já muito testada, porque já vinha desde outubro de 2017, foi quando ela foi construída, a ser usada, mas pronto, teve-se fazer ali uma adaptação. E ela ainda estava a fazer esse trabalho quando, enfim, se decretou, e bem, nada contra, que as candidaturas começassem a entrar, e daí que, durante o processo, já estávamos a receber e a tratar candidaturas e ainda estávamos a fazer, digamos, qualificação da própria plataforma. Sr. Deputado, se fosse hoje, toda a gente tinha ficado à espera, tinha-se feito uma plataforma, enfim, à moda moderna, que, por exemplo, e nós todos experimentamos plataformas, impedisse que uma pessoa desse entrada de uma candidatura, por exemplo, se não tivesse o seu IBAN ou se não tivesse a matriz predial. E, portanto, ia para fazer enter, não entrava. Isso não aconteceu, entrava tudo e depois fosse na Câmara, nas câmaras municipais, verificar essas insuficiências, supri-las, ou, já muito poucas, porque obviamente a maior parte das carências foram supridas, estão a ser supridas nas câmaras municipais, mas algumas ainda vêm para a CCDR, porque são seres humanos que têm o processo na mão e, obviamente, são seres humanos que erram e que têm falhas como todos nós. Portanto, não há desculpa nenhuma com a fraude, há um nível de fraude que nos surpreende, porque é excessivo. Nós, neste momento, vamos no centro com um bocadinho mais de 2.200 candidaturas já pagas e 1.600 indeferidas.
Nos indeferimentos há alguma fraude. Há segunda habitação também, portanto, como sabeis, a decisão que está tomada é que é só para habitação permanente, e há uma lógica também de gente que não tem o direito. Lembro-me de um caso de uma pessoa que foi à Câmara, a uma das câmaras, buscar 6 telhas e foi-lhe dada as 6 telhas. Se passarem em casa e virem o telhado, veem que as 6 telhas são diferentes, mas mete uma candidatura a pedir 3.800 euros. Portanto, enfim, é da vida, Sr. Deputado. Portanto, estamos a fazer o nosso melhor e a deferir e a pagar o que tem de direito e o que não tem de direito. É indeferido. Nos pagamentos virá a descontar-se o valor do seguro. Portanto, quando os seguros terminarem, e há muitos seguros que vão terminando, e deixar claro, não estamos a fazer avaliação técnica do trabalho dos seguros, achamos que não faz qualquer sentido. Há um trabalho muito bem feito e de boa equipa com a Associação Portuguesa de Seguros, e pronto, e portanto eles dizem que é 3.000 euros, nós demos 4.000, pronto, e o cidadão vai ter que devolver 3.000 euros. Portanto, esse mecanismo está montado, está a andar, e na nossa avaliação ele está a andar globalmente bem. O Sr. Deputado Vítor Guerreiro também colocou aqui algumas questões adicionais. Eu acho que as câmaras municipais estão a fazer o seu trabalho de lei. O Estado, quem seria a outra entidade do Estado que podia fazer este trabalho? Ninguém. Era quem? A CCDR? Era algum instituto público? Não. As câmaras vão ter apoios para pagarem a sua despesa corrente dos seus técnicos? Não, e também isso não faria qualquer sentido. Mas aquelas que são as prestações de serviço, que nós próprios, CCDR, já comprámos algumas para reforçar a nossa equipa. As câmaras, aliás, a maior parte pelas comunidades intermunicipais, as duas que contrataram mais, é exatamente a da região de Leiria e a da Beiras e Serra da Estrela. Essas prestações de serviço são pagas por uma parte dos tais 185 milhões de euros que o Governo prontamente transferiu para a nossa comissão, de onde sai também as despesas da estrutura de missão, estes pagamentos das habitações e, enfim, transferimos também, tínhamos esquecido do Alentejo, que também tem os seus problemas, e foi uma transferência do bolo dos 185 milhões da CCDR, que foram transferidos 2,5 milhões para a CCDR do Alentejo. E, portanto, julgo que o processo está a ser de forma correta. Temos acelerado também muito nas últimas semanas, porque as candidaturas vão chegando cada vez com mais qualidade. As próprias câmaras afinaram as suas máquinas. O que vem para a CCDR vem cada vez melhor, mas é bom não esquecer que só Leiria tem 47% das nossas candidaturas. Mais de 10.000, quase 11.000, são de uma só Câmara. Portanto, esta Câmara tem uma carga de trabalho, tem uma quantidade de técnicos exteriores a trabalhar para ela enorme, e está a dar o seu melhor, e está, obviamente, a usar o tempo da forma mais intensa possível para cumprirmos o cronograma que acordámos de, até ao final do primeiro semestre, termos esta tarefa terminada, sabendo, como vocês sabem, que no dia 7 de abril fechamos a recepção das candidaturas e, mesmo assim, no último dia, entraram 1.500. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Antunes, do PSD. Dispõe de até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da CCDR Centro, Engenheiro Ribal Esteves, os nossos cumprimentos. Faz precisamente hoje 3 meses que o país foi afetado pelo desconhecido, em particular o Distrito de Leiria. O desconhecido porque, efetivamente, ninguém estava a contar com aquilo que vivemos, ninguém podia estar preparado para o desconhecido, e a verdade é que, precisamente há 3 meses, por volta desta hora, também eu estava aqui na Assembleia da República, também eu, passado 1 hora ou 2, peguei no carro e fui para a minha terra, para Pombal, porque, em virtude de não conseguir falar com os meus familiares e com os meus amigos, estava naturalmente preocupado, e depois, durante cerca de 1 semana, que estive permanentemente no terreno a acompanhar aquilo que foi a resposta do Estado, todos nós, àquilo que foi uma tempestade com uma severidade nunca antes conhecida no nosso país e neste território em particular. E deixe-me dar-lhe aqui nota de algo que eu não me canso de dizer.
muitas vezes fala-se da resposta do Estado, mas a verdade é que as autarquias, em particular os senhores presidentes de junta, as câmaras municipais, tiveram uma resposta fantástica, imediata, na desobstrução de vias, na abertura de caminhos, na limpeza de caminhos, porque naturalmente sem acessibilidade, sem comunicações, tudo o resto seria colocado em causa, tudo o resto, toda a resposta subsequente não poderia acontecer. E, portanto, aqui um reconhecimento aos presidentes de junta, aos presidentes de Câmara e a todos os voluntários que naqueles dias deram uma resposta fantástica àquilo que efetivamente vivemos. Depois, dizer que também parece-nos que o Governo, num tempo recorde, fez aquilo que lhe competia. Porque, convenhamos, o Governo, e isto é importante ser dito, o Governo não tinha qualquer obrigação legal de ter criado esta linha de apoio que criou. O Governo tinha, sim, diria, uma obrigação moral e fê-lo em tempo recorde. Mobilizou, como o Sr. Presidente disse bem, mobilizou os recursos em sede de Orçamento de Estado e colocou esse dinheiro na CCDR para que essas candidaturas pudessem acontecer e criou também uma legislação que se quis simples, ágil, rápida e eficaz. E a partir daí são as instituições a funcionar. CCDR, CIMES, câmaras municipais. E a pergunta que lhe faço é como é que avalia esse relacionamento interinstituições? Ou seja, como é que avalia este relacionamento Governo, CCDR, CIME, câmaras municipais, nestes 3 meses, que avaliação é que faz deste relacionamento? Obviamente que muito se fala dos eventuais ou dos potenciais atrasos no pagamento destas indemnizações. Naturalmente, para quem sofreu o dano e para quem está à espera dessa compensação, todos os dias é mais um dia de atraso. Nós percebemos isso naturalmente e somos solidários com isso. Mas a verdade é que num contexto também de falta de mão de obra, em que estamos num contexto de pleno emprego e em que a dimensão do território atingida foi de tal ordem, julgo que seria difícil fazer melhor e já na sua intervenção já o referiu. Também me parece que os mesmos que criticam agora a pouca celeridade no pagamento destas indemnizações seriam os mesmos que rapidamente viriam a terreiro caso tivesse existido essa celeridade e caso tivesse existido alguma leviandade na análise dos processos, seriam os mesmos que viriam criticar essas eventuais falhas, essas eventuais fraudes, esses eventuais aproveitamentos que naturalmente acontecem porque o ser humano não é perfeito, nós conhecemos o ser humano e, portanto, parece-me que os atores seriam os mesmos. Os que criticam agora os atrasos seriam os mesmos que criticariam essa falta de cuidado na análise das candidaturas. E, Sr. Presidente, pergunto-lhe se 30 de junho, que foi a data indicada pelo Governo para que este processo terminasse, para que os pagamentos pudessem chegar ao fim, se é uma data realista, se é uma data que possa vir a acontecer. E também, deixe-me que lhe diga, se efetivamente essa data se concretizar, será algo inédito, porque estamos em 2026 e ainda há poucos meses estavam a ser feitos pagamentos, estavam a ser concluídas candidaturas dos incêndios de 2017 e da tempestade Leslie de 2018, que também afetaram aquela região do país. E, Sr. Engenheiro, senhoras e senhores deputados, não me parece que nessas datas, nesses anos todos, fosse este o Governo que estava em funções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Dispõe de até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da CCDR. Bem-vindo de volta a esta casa, agora numas novas funções. Sr. Presidente, eu fico estupefacto com algumas declarações que são feitas por alguns órgãos do Estado e com a responsabilidade que têm. O 28 de Abril poderia começar a ser um dia marcado nesta Assembleia da República e até a nível nacional, tendo em consideração que faz hoje um ano que tivemos o apagão, que faz hoje 3 meses que tivemos, porque foi na noite de 27 para 28 a tempestade, que faz hoje será o dia em que finalmente vão apresentar a versão final do PTRR e hoje também é o dia que terminam as moratórias. Portanto, isto hoje é um dia assinalável, acontece mais a 28 do que às vezes outras datas que assinalamos sem qualquer motivo. Bom, a questão que acontece aqui é, primeiro, perguntar-lhe se nesta última versão do PTRR, se de facto a CCDR foi ouvida. Depois, temos uma questão que é a Comunidade Intermunicipal, a RL, diz que muitos dos processos que foram devolvidos devem-se claramente à inexistência de documentos que o próprio Estado já está em posse dele. E, portanto, confirmar se isto se enquadra, se é verdade, se não. Depois, a questão dos 15 dias, isto foi uma promessa, que lá está, foi falada pelo Governo, numa lógica de propaganda, chegámos ali, dissemos isto em 15 dias, vamos resolver as circunstâncias sem perceber a autonomia do poder local, sem perceber aquilo que está descentralizado e aquilo que está desconcentrado,
e atirámos para cima das CCDRs e das câmaras uma série de competências sem que as próprias não tivessem competência originária para poder fazer, porque algumas das sobreposições de funções estão na esfera de órgãos representativos eleitos, como são as câmaras municipais, e a determinada altura vimos o Governo a falar a diversas vozes com um desconhecimento de causa territorial que passou a ser até assustador e, obviamente, aquilo que foi passado para a população foi uma desorganização que, em última instância, teve que ser o Sr. Presidente e os seus homónimos nas outras CCDRs a resolver a circunstância, porque não havia ferramenta sequer legal para resolver algumas das matérias que estavam a ser transferidas com promessas de ministros a ir à televisão, a falar de circunstâncias que eu imagino que o Sr. Presidente Ribal, tendo sido Presidente de Câmara, em casa, meteu as mãos à cabeça a dizer porque é que ele está a dizer isto. E agora como é que vamos resolver esta circunstância? Porque nós chegámos aqui a uma altura disso, uma coisa que eu queria corrigi-lo com o reconhecimento que tenho pela sua capacidade, quando disse não temos nenhum português vivo nem morto que pudesse resolver aquela situação. É tomarmos nota. Sebastião José de Carvalho e Melo, metemos o Marquês de Pombal e talvez tenha sido o único que tenha conseguido resolver uma circunstância destas. Agora, não estamos nem no tempo do Marquês de Pombal e precisamos de resolver uma série de circunstâncias, e disse também que neste momento as CCDRs não têm estrutura para poder resolver esta circunstância. Bom, mas entretanto foi criada uma estrutura de missão. E estrutura de missão é essa que, em algumas das suas funções, ela própria se sobrepõe à própria CCDR e às câmaras municipais. Portanto, passámos a ter um problema que foi uma catástrofe natural que teve consequências na vida das pessoas e, neste momento, criámos mais umas funções dentro do Estado e, para além disso, resolvemos as circunstâncias como sempre, que é despejar dinheiro para cima dos problemas, a considerar que depois, através da distribuição de dinheiro, isto se iria resolver. Obviamente que, não estando os mecanismos, porque nós somos sempre reativos a nível nacional, não somos preventivos, porque a conversa é constantemente ninguém estava à espera que isto acontecesse. É verdade, ninguém tem uma bola de cristal. Nem o IPMA conseguiu prever, mas isso o Chega já chamou o IPMA para tentar perceber o que é que aconteceu e porque é que nunca consegue prever estas calamidades e acontece sempre este problema, para além do investimento que fizemos no PRR, e gostava de lhe deixar também esta questão, se considera naquilo que são as competências da CCDR e também na sua área de influência, se considera que os alertas e a forma como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai contactando com a responsabilidade administrativa que Vossas Excelências têm, se a metodologia que está a ser utilizada até hoje funciona. Parece-me, mesmo para concluir, parece-me que a determinada altura isto funcionava melhor no tempo de Marquês de Pombal, que atirávamos um pombo para levar as informações, do que atualmente na forma como estamos a fazer chegar a informação, porque toda aquela que chegou no dia vinha pura e simplesmente errada. Ou foi o estagiário, ou alguém escreveu o número errado da velocidade do vento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Vítor Guerreiro dispõe de até 4 minutos. Ora bem, uma das questões que se coloca é relativamente ao funcionamento da estrutura de missão, que foi criada precisamente para articular e fazer a coordenação entre os diferentes elementos no terreno, presidida pelo Dr. Paulo Fernandes, e a questão que se coloca é qual é efetivamente o papel da estrutura de missão. O Presidente tem sido incansável, tem sido omnipresente praticamente em todos os municípios, em todos os cenários, e já tivemos a oportunidade de ter aqui uma audição com o Presidente da estrutura de missão. Mas outra questão é a estrutura de missão emitiu algumas orientações vinculativas e se teve um papel ativo na harmonização de critérios e procedimentos, e a outra questão é, na prática, as CCDRs ficaram com margem para interpretações autónomas de um regime que exige uniformidade, ou se a estrutura de missão conseguiu, de facto, conciliar todos estes agentes no terreno. Disse. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Partido Livre. Dispõe de até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente Engenheiro Ribal Esteves. Ao dia de hoje, 3 meses depois das tempestades, são demasiadas as famílias e as pequenas e médias empresas que continuam a precisar de ajuda e que enfrentam agora a pressão financeira com o fim das moratórias, de terem de pagar ou voltar a pagar os empréstimos aos bancos. Para além disso, muitas populações ainda não têm, imagine-se, ao dia de hoje, 3 meses depois, televisão, telefone fixo ou internet.
E as entidades que temos auscultado confirmaram-nos ainda recentemente que os apoios estão a chegar demasiado devagar. E é por isso que a pergunta tem de ser feita com clareza. Até quando as famílias e as empresas irão esperar? Todos os relatos apontam para o facto de existirem atrasos críticos, maioritariamente devido a um estrangulamento no processo de avaliação de pedidos. E sobre isto, o Sr. Ministro da Economia chegou a anunciar um reforço de 700 técnicos para ajudar as câmaras municipais a fazer a avaliação dos prejuízos das casas. Reforço que, na prática, não parece ter-se efetivado este reforço, porque do lado do LIVRE temos feito a pergunta em todas as oportunidades e em todas as audições parece-nos que, já aqui nas últimas semanas também já nos disseram, que não houve sequer uma disponibilidade física de técnicos para ajudarem onde é preciso, que é nas vistorias. O que ouvimos no terreno é preocupante. Temos empresários que se queixam de não conseguir retomar plenamente a atividade porque os apoios tardam. Pequenos comerciantes dizem que vivem entre faturas, seguros, candidaturas e respostas que não chegam. Agricultores e produtores locais alertam para perdas que comprometem não apenas a campanha atual, mas a sustentabilidade futura das suas explorações. Também as autarquias têm sido claras, os municípios estiveram na linha da frente da emergência, mobilizaram meios, responderam às populações, fizeram levantamento de danos, acompanharam processos, mas agora confrontam-se com atrasos e procedimentos demasiado lentos para a urgência que a situação exige. Segundo a informação que nos chegou até à data e confirmada hoje pelo Sr. Presidente, o município de Leiria conseguiu analisar apenas, ou pouco mais, de 2.000 candidaturas dos 10.000 pedidos de apoio que a CCDR Centro recebeu. Portanto, 1/5 daquilo que foi pedido. Assim, ou ainda assim, o Sr. Ministro da Economia afirmou há umas semanas que até ao final de junho todos os casos estarão concluídos. Esta questão já foi colocada pelo PSD, mas eu também gostaria de a colocar. Se o Sr. Presidente considera o prazo de final de junho como realista e se o Sr. Ministro comunicou, o que ele comunicou, se foi acordado convosco, se foi conversado com a CCDR. Que confiança pode ter uma família que entregou a sua candidatura, reuniu documentos, esperou semanas ou meses e continua sem resposta? Que confiança pode ter uma empresa que ouviu o Estado anunciar apoios, mas continua sem ver o apoio chegar? Que confiança podem ter as autarquias quando são chamadas a responder no imediato, mas depois ficam dependentes de circuitos administrativos que não acompanham a realidade do terreno? Não podemos aceitar que a resposta pública a uma catástrofe seja medida apenas pela dimensão dos anúncios, tem de ser medida também pela rapidez das aprovações, pela clareza dos critérios e pela execução dos pagamentos. E nós compreendemos a sua preocupação quando nos fala dos casos de fraude, mas são casos de fraude que também convinha que fossem encaminhados, como o Sr. Presidente já disse, para o Ministério Público. Por isso, o que se exige é simples e urgente. No fundo, é acelerar a análise das candidaturas e, para isso, o tal reforço dos técnicos que foram anunciados é importante que seja concretizado, reforçar as equipas técnicas das CCDR, simplificar os procedimentos sem abdicar da transparência, publicar relatórios regulares sobre candidaturas aprovadas e montantes pagos e garantir uma articulação real com os municípios, as empresas e as famílias. Sr. Presidente, eu acho que é de todos considerado que as famílias ou as pessoas não pedem favores, pedem que o Estado cumpra e que pedem previsibilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, disponho-de agora de até 16 minutos para dar resposta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. E nas questões que colocaram diretamente, procurando ser objetivo, primeiro, como avalia o relacionamento das entidades? Muito bom, quer dizer, há um trabalho de equipa objetivo. Nós temos muitas reuniões, falamos muito uns com os outros, os seus presidentes de Câmara de Cima. Eu passei a minha tarde inteira reunido com a CIM da região de Leiria na passada sexta-feira. Portanto, há um trabalho objetivo de equipa entre mim e o Dr. Paulo Fernandes. Enfim, falamos quando alguém precisa de falar com o outro, articulamos a todo o tempo, falamos ao sábado ou ao domingo, quer dizer, há uma atitude objetiva de equipa, uma relação excelente.
Às vezes o tom é mais alto quando a aflição aperta mais, às vezes é mais tranquilo e moderado. Enfim, somos todos seres humanos, mas dar esse testemunho de trabalho, de equipa, de empenho de toda a gente, e não há aqui grande perda de tempo, eu diria não há nenhuma, com aquilo que eu costumo chamar os salamaleques institucionais. Há, objetivamente, um trabalho de equipa e de cooperação a todos os níveis. Eu não uso a palavra atraso, eu não uso a palavra demora. E por uma questão muito objetiva. Vocês tentem fazer o exercício, seguramente absurdo, mas possível, de que hoje toda a gente tinha o dinheiro na conta. Toda a gente. Quem tem danos na habitação, as empresas, as câmaras municipais, toda a gente que sofreu danos tinha o dinheiro na conta. Sejam lá os 5.600 milhões, seja lá o que for. O país não tem capacidade técnica, de recursos humanos, de meios, para reparar tudo o que há para reparar nos próximos 2, 3 anos. Portanto, esta coisa da palavra atraso e demora tem um sentido objetivo da gestão prática da reação absolutamente errado. Porque não é o dinheiro a principal limitação. A principal limitação é a limitação da capacidade de repor, da capacidade de fazer. Também, o dinheiro também é limitado, pois claro que sim, é um recurso como outro qualquer, mas não é o fator limitante principal. Quantas pessoas, eu conheço casos que já receberam o dinheiro para reparar o seu telhado ou o muro que ruiu e ainda não têm uma empresa para ir lá reparar, e vocês seguramente, que andam no terreno também, conhecerão alguns casos. Portanto, é preciso sermos objetivos. Portanto, eu não vou nessa questão de exorcizar aqui a demora e o atraso. O prazo é realista, do 30 de junho. Nós concertámos o prazo, a definição deste prazo foi concertada numa reunião, aliás, realizou-se na Câmara de Pombal, num sábado, em que estávamos, enfim, todos os agentes nesta matéria. As duas CCDRs mais empenhadas nisto, as CIMs também com mais envolvimento, o Sr. Ministro Castro Almeida, estavam vários Estados de Estado, pronto, e da análise que fizemos objetivo, aos reforços e não sei o quê, entendemos que esse prazo é um prazo objetivo. Quer dizer, se nós disséssemos 30 de setembro, seguramente ninguém nos bateria, mas entendemos da análise objetiva que foi feita que este é um prazo realista. Estamos a trabalhar, não é para o prazo, nós estamos a trabalhar para arrumar o dossiê bem e depressa, entendendo todos que podemos cumprir o prazo que definimos todos de comum acordo. Ninguém impôs prazo a ninguém. A outra questão tem a ver com a questão que o deputado Bruno Nunes referenciou sobre o PTRR. A CCR foi ouvida. A CCR não foi ouvida, enfim, fez-se ouvir. Portanto, nós enviámos um contributo para o PTRR, até o enviámos em 2 momentos. O nosso contributo primeiro dissemos que era uma proposta de arrumação prévia, porque escolhemos 9 operações que entendemos-la prioritária e colocámos-las na ficha de medida que a Planap definiu e enviámos 4 dias antes do prazo terminar. E depois, 2 ou 3 horas antes do prazo terminar, nós fomos daqueles que cumprimos o prazo, entregámos o nosso contributo completo. E, portanto, entendemos não revelar o nosso contributo até que o Governo revele a sua decisão, enfim, que, como sabemos, e lá estarei, está anunciada para hoje às 5 da tarde. E, portanto, também para não pôr mais barulho, mais ruído, queremos muito que a nossa proposta seja acolhida, pois com certeza que queremos, toda a gente quer, eu faço ideia qual será a soma dos contributos em termos de valor, faço uma pequenina ideia, eu conheço uma ou outra, mas enfim, vamos ver e esperemos que seja um bom instrumento, mas fizemos-nos ouvir. Agora depois mediremos se fomos ouvidos e em que quantidade, ou se não fomos minimamente. Julgo que seremos, pelo menos em boa parte, daquilo que propusemos. Esta questão que o Sr. Deputado falou dos processos devolvidos por causa de documentos que o Estado tem é uma patologia antiga, não é? Nós continuamos a ser um país que um cidadão, e eu tive esta experiência há muito pouco tempo na minha vida, e devo dizer que é uma coisa muito tormentosa, que quer fazer uma casa num terreno, tem que tratar na Câmara, mas depois tem que ir ajeitar a área à conservatória, depois tem que ir às finanças. Isto é uma coisa
louca. Eu, como Presidente de Câmara, andei envolvido em projetos que agora estamos a retomar em termos de gestão de cadastro na CCDR e na Direção-Geral do Território, para que se fizesse a integração de tudo isto numa única plataforma de base cartográfica e que toda a gente lá fosse, quando precisa de uma certidão de registro, quando precisa de um licenciamento. Enfim, toda a gente tem muito boa vontade, toda a gente acha que isto é fantástico. A verdade é que ainda hoje não existe. É assim, e portanto esperamos todos, trabalhamos todos para que assim seja. Esqueçam o BUPI, ninguém se alimenta a ilusão de que pelo BUPI vamos conhecer a 100% todo o cadastro e os proprietários. Eu julgo que se ficarmos ali entre os 50% e os 60% será uma boa performance, mas tem que se ir por outros instrumentos, porque não vamos conseguir encontrar os proprietários de toda a propriedade rústica do nosso país por aquele instrumento. E, portanto, há documentos, como, por exemplo, o IBAN, que obviamente o Estado não o tem, mal seria, e que obviamente tem que ser cada um de nós. Mas depois, por exemplo, as nossas contas são do IGCP. Como sabeis, as CCDRs não podem ter contas na banca comercial. Temos no IGCP. Nós não podemos fazer transferências, só vos dou um exemplo dos muitos problemas administrativos que às vezes caímos. Ao abrigo da lei, nós podemos fazer transferências para contas privadas a prazo. Só podemos fazer para contas à ordem. Quando um cidadão nos manda um IBAN e a conta é a prazo, nós temos que dizer ao cidadão: olha, desculpe lá, mas tenho que mandar um IBAN de uma conta à ordem, porque a prazo não podemos. Só para vos dar um exemplo daquilo que são questões de limitação administrativa de que somos co-gestores. Senhor Deputado, permita-me que o corrija, embora eu também sou fã do Marquês de Pombal, embora julgue que o Marquês de Pombal, se vivesse nos tempos de hoje, não ia ser tão feliz e tão obreiro como no seu tempo, até por causa dos estudos de impacto ambiental e de um conjunto de licenciamentos que agora tem. Enfim, mas isto é uma convicção minha, não tem nada a ver com o Marquês em si. Eu não disse que não haveria nenhum português vivo capaz de resolver, não foi isso que eu disse, que tivesse vivido algo daquele dramatismo. Foi o que eu disse, não foi capacidade de resolver, capacidade de viver, que tenha vivido, experimentado viver uma cena, ou um conjunto de cenas que todos vivemos, especialmente as pessoas, obviamente, mais diretamente afetadas. Eu acho que o IPMA, nomeadamente, a ANEPC, funcionaram bem no alerta. Eu devo dizer que sim, porque há uma dimensão de tudo isto que não é imaginável. E depois, eu digo sempre isto aos meus colaboradores, a natureza também manda. Nós hoje queremos uma sociedade em que achamos que nós, seres racionais, mandamos em tudo, prevemos tudo, conseguimos antecipar tudo, e isso é falso. A genética manda, condiciona, a natureza manda, condiciona, não vale a pena. Tivemos uma sorte, olha, uns dizem que foi providência divina, outros dizem que foi sorte. Já viu o que era aquilo acontecer às 4 da tarde? Pronto, agora terá sido o quê? Não interessa. Felizmente não foi durante o dia, infelizmente aconteceu. Olha, nós, por exemplo, eu lembro-me de falar com o Presidente de Câmara da zona de Aveiro, porque a primeira previsão apontava que a entrada fosse ligeiramente mais a norte, e de falarmos uns com os outros, enfim, ainda por cima, como sabeis, com as responsabilidades que tive de gestão daquele território. Eu disse: pronto, estamos prontos, está tudo ok. Pronto, agora o que é que se ia fazer para que as árvores não partissem? Quer dizer, não vale a pena. Há um limite para a nossa capacidade, os nossos recursos poderem impedir que a natureza faça certas coisas. O deputado Vítor Guerreiro, enfim, já respondi parcialmente. O papel da estrutura de missão, e se vocês tiveram aqui o Paulo Fernandes, ele seguramente explicou-vos, até ele ainda por cima é muito expressivo a falar, há de ter explicado. Portanto, o Governo entendeu que era preciso um grupo pequeno de pessoas, são 5 pessoas, que estão no terreno, enfim, estacionados no centro do problema, onde ele foi mais concentrado, para serem facilitadores das múltiplas interações para que a administração no seu conjunto responda. Portanto, é um processo que eu, enfim, apenas tenho que dar o testemunho positivo do seu trabalho. É evidente que tenho que dizer bem da CCDR, porque nós temos os ordenados deles tudo em ordem, os recursos, o carro, o telemóvel, portanto, tratamos-los bem como não podia deixar de ser, porque eles formalmente estão integrados na nossa estrutura, temporariamente, nos termos da lei, mas deixar esta nota. Acho que é positivo, concertamo-nos, às vezes dizemos coisas que estão sobrepostas, há alguém que descobre primeiro, falamos para acertar, portanto, dou o testemunho de um instrumento, podíamos funcionar sem ele,
Podíamos. Ele é útil, eu acho que ele tem sido útil, acho que sim. E, portanto, é este o testemunho que posso dar nessa relação com a CCDR e, obviamente, também testemunho a relação multi-institucional, porque, obviamente, andamos sempre envolvidos uns com os outros, há reuniões regulares, etc. O Sr. Deputado Filipa Pinto falou desta questão, ainda faltam questões. Eu dou-lhe um exemplo, Sr. Deputada, que é um problema que o país ainda não resolveu, chama-se telecomunicações. Eu fui Presidente de Câmara, 28 anos, e há um conjunto de empresas no país que fazem o que querem, mandam como querem, penduram os fios onde querem, têm regalias de leis nacionais legisladas por vocês como querem, os seus Presidentes de Câmara não mandam nada e é uma tragédia quando se quer que uma dessas empresas venha ao território mudar um fio ou um poste. Não sei se vocês já viram, senão a gente mandamos uma coleção de fotografias, um loteamento prontinho, um desvio de uma estrada e no meio um daqueles postes de madeira, que às vezes passam anos. E os cidadãos dizem, esta Câmara é tolinha, tem aqui, então fez uma obra fantástica, está lá um poste de madeira no meio. É um posto de telecomunicações. Portanto, estas empresas, em termos de operações, têm um defeito grave. Não tem nada a ver com tempestades. É o dia a dia. É o dia a dia. E alguns de vocês tiveram experiências autárquicas e andam no terreno como deputados. Eu não estou a inventar nada. Então, haveria de ser diferente na resposta a uma desgraça desta natureza? São os mesmos. Havia de ser diferente. São os mesmos. Portanto, vai demorar. O Paulo Fernandes ainda saiu uma nota, esta semana ainda, ou no final da semana passada, a dar o ponto de situação nessa matéria e uma previsão. São os mesmos. Já a DEA Redes, que nós também sempre cadastramos os seus defeitos, tem uma capacidade operacional e capacidade de resposta muito melhor. Agora, telecomunicações, deixo-vos apenas a nota de trabalho de casa, se o entenderem por bem, para nos ajudarem a voltar a rever essa legislação que cria privilégios que depois se traduzem operacionalmente e, portanto, nada de novo no que respeita à resposta desta componente, nada de novo, porque é assim o dia-a-dia, mesmo quando não há tempestade nenhuma para gerir. Uma nota que é preciso atenção. Os 700 técnicos estão disponíveis para trabalhar. Não é verdade. Ou melhor, é verdade e não é verdade. Foi criada a Bolsa, que vocês sabem, tem 700 técnicos, isso é verdade. É. Mas eles estão disponíveis a todo o tempo para este trabalho? Não estão. O país tem uma felicidade. Mérito do atual governo, do anterior, mérito dos empresários. Estamos em pleno emprego. Os nossos técnicos daquela Bolsa estão todos a trabalhar. São muito poucos e, em regra, são sénior, gente que que vai fazendo aquilo que lhe apetece, júniores, gente a início de carreira que ainda não começou, que vem para isto a 100%. Eu, neste momento, cadastro 40 técnicos da Bolsa que estão a 100%. Os outros, o que é que fazem? Umas horas ao fim do dia, umas horas ao sábado, e pronto, quer dizer, são 700 disponíveis, e eu veio algumas questões de comunicação que davam a entender que estavam os 700 a trabalhar a todo o tempo no terreno, e isso não é rigoroso. Portanto, e obviamente, quanto maior é a concentração do problema, como voltamos ao caso da Câmara de Leiria, pois maior é o problema. Já agora, para que tenham os números de ontem, no caso do município de Leiria, são 10.808 as candidaturas, o valor total de Leiria. Estão no município ainda por analisar 4.593, estão em análise ainda, em processo, tanto já abertas, já trabalhadas, à procura de alguma informação que falta, seja 3.509. Estão na CCDR, na nossa equipa, 1.002. Estão pagas 945. Estão indeferidas 759. Estes são os números do município de Leiria, que tem 47%. Eu estava aqui a atualizar o número rigoroso. Tem 47% do total. E eu testemunho o trabalho da Câmara, o empenho de toda a gente, para que aquilo ande mais depressa. Não é mais depressa que os outros. Tem é que produzir mais, porque tem uma quantidade maior. A seguir está a Marinha Grande, a seguir está a Pombal, e estas três têm cerca de 75% das nossas candidaturas, que temos candidaturas de 70 dos 77 municípios da região. Mas três têm 75% das candidaturas, portanto, tem uma concentração de trabalho, obviamente, muito mais forte. Mas estão todos a fazer o seu trabalho e vamos cumprir o objetivo com a resposta que a capacidade permite que nós tenhamos. Quanto às câmaras,
Nós recebemos o tal relatório de danos e perdas, a soma são 961 milhões de euros, são quase 40 mil entradas. Nós usamos esta expressão porque aquilo é uma folha de Excel que inventámos. Estamos agora a criar uma plataforma para se gerir isto em condições. Estão a ver o que é uma folha de Excel a tratar 40 mil entradas. Cada entrada é um projeto. Um projeto é o pavilhão de Leiria, o outro é a escola X. Portanto, cada projeto são quase 40 mil e o total somado são 961 milhões de euros e todos os municípios da região, os 77, apresentaram algo para este relatório. Obviamente, é uma tarefa monumental. Estamos a fazer a revisão, vamos iniciar um processo de revisão pormenorizada com cada Câmara Municipal, enquanto o Governo também define os critérios para que depois haja as candidaturas para se fazer. Entretanto, já sabem, já disse há pouco, já se transferiram os tais do nosso lado, CCR do Centro, 75 milhões que, nos termos do despacho do Sr. Ministro, foram já distribuídos pelas câmaras municipais que estão no despacho do Sr. Ministro. Portanto, Sr. Deputada e Srs. Deputados, eu acho que as pessoas podem ter toda a confiança, estamos a fazer bem, com empenho, precisamos de mais tempo, não há volta a dar, precisamos de mais tempo e aqueles que já têm o seu dinheiro na conta, eles próprios sabem que precisam de mais tempo para arranjar uma empresa, seja maior ou mais pequena, que lhe vá reparar o seu dano, porque não temos, o país não tem, a Espanha não está a disponibilizar, tem um PRR o dobro do nosso, recursos disponíveis para vir fazer construção, ainda por cima de pequena dimensão, a maior parte delas ao nosso país. Mas, enfim, vamos seguramente continuar a usar o tempo com bons índices de produtividade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passemos à segunda ronda. Uma intervenção, Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do PSD. Dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco confidenciava aqui com a minha colega Dulcinea que o Sr. Presidente era a única pessoa que me chamava João Paulo, mas agora já corrigiu. Mas não estava errado, não estava errado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, sem prejuízo do objeto desta audição ser versar sobretudo sobre a questão dos apoios às famílias, aos particulares, para os apoios às habitações próprias permanentes, deixar aqui uma nota que muitas vezes é esquecida, que é que com as medidas deste Governo já foram investidos, digamos assim, cerca de 400 milhões de euros no que respeita a isenções de contribuições para a Segurança Social e apoios do IFP que entraram diretamente na esfera das empresas. E, portanto, estou certo que a CCDR também fará esse acompanhamento no terreno e terá também esse feedback por parte dos nossos empresários. Sr. Presidente, pedi também a palavra para lhe dizer o seguinte. Como toda a gente penso que no país reconhece, agentes de Leiria são agentes que sempre arregaçaram as mangas, pessoas empreendedoras que emigraram em determinada altura à procura de melhores condições de vida, muitos empresários, aliás, têm características muito próximas das suas agentes, também da Aveiro, são distritos muito parecidos nesse lado empreendedor. E, portanto, julgo que se durante muitos anos não estivemos à espera que o Estado fosse respondendo àquilo que são as necessidades do território, eu julgo que agora importa também aqui pedir a sua solidariedade enquanto Presidente da CCDR para acompanhar alguns projetos, alguns investimentos que são importantes para a região, designadamente para o Distrito de Leiria. Projetos que já o eram importantes antes da tempestade Christine, mas que agora, neste contexto, poderão ser certamente mais priorizados, mais alavancados e mais acelerados, designadamente no que respeita à mobilidade. Faz todo o sentido ligar a região, pensar como é que se vai ligar a região à futura estação de alta velocidade, que será na cidade de Leiria, mas que não servirá só à cidade de Leiria, servirá a toda uma região. Também no que respeita ao alargamento do Hospital de Leiria, que foi dimensionado para servir cerca de 250 mil utentes e neste momento serve praticamente o dobro, portanto necessita urgentemente ser redimensionado, e também neste projeto que o Governo, em boa hora, já deu uma resposta positiva da transformação do Politécnico de Leiria em Universidade de Leiria e Oeste, porque certamente temos todas as condições para que essa instituição de ensino superior venha no futuro a dar cartas no que respeita às suas 3 dimensões, seja a dimensão letiva, a dimensão da investigação e, sobretudo, a dimensão do impacto no território. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, do Partido Chega. 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da CCDR, obrigado por esclarecimento, já nos deu aquilo que nos vai dar. Eu, muito rapidamente, nós continuamos, ainda hoje ouvimos o Presidente da Câmara de Lisboa, de Leiria, a dizer que continua com estradas bloqueadas, a linha da Beira Baixa continua caída, estávamos aqui a falar da linha de alta velocidade, eu só queria ter um comboiozinho para ir para casa,
Nem isso há, a linha da beira-baixo continua caída, não se sabe quando é que vai ficar reparada. Aliás, o concurso foi lançado e a execução são 600 e tal dias, por isso são mais de 2 anos. Por isso, entretanto, o comboio já era pouco utilizado, menos fica utilizado. E também estamos sempre aqui a falar de Leiria. Eu percebo que a densidade populacional de Leiria é muito superior, mas foi toda a região centro afetada. Simplesmente a densidade populacional é inferior. E aqui também se coloca logo uma questão que nos está a aproximar rapidamente, que é: o que é que está a ser feito ao material lenhoso? Nada. Nada. A resposta é nada. O que é que a CDR está a fazer nesse sentido? Porque vamos ter aqui, daqui a alguns dias, eu parece que estou com uma sensação que as autoridades até esperam que aquilo arda rápido, que é para resolverem o problema. Pelo menos é a ideia que dá. Depois, outra questão muito importante, ainda não consegui perceber, e gostava que o Sr. Presidente me explicasse, se havia mesmo a necessidade de criar a estrutura de missão, porque a cúpula da estrutura de missão conseguia pagar uma dúzia ou duas de técnicos. A cúpula que foi criada. E eu continuo aqui com uma dúvida muito concreta, que é: a estrutura de missão responde perante o Governo ou responde perante a CCDR? É porque a ideia que nós ficamos é que a estrutura de missão é uma vice-CCDR. Não sei se me faço entender. Ou seja, e não faria sentido esta estrutura de missão, em vez de ser criada uma cúpula, ela responder, ainda por cima foi alargado o número de vice-presidente da CCDR, ela estar a cúpula dentro da CCDR e depois, sim senhor, que foi aquilo que me disse, tudo correu bem, todos estão a trabalhar bem, até disse que às vezes há uns erros humanos, entenda-se, dos técnicos, ou seja, o que nós precisamos é de mais técnicos, nós não precisamos de mais chefes, precisamos de mais índios. É este o problema. E diga-me a sua opinião se isto fazia sentido criar uma estrutura de missão. Agora, se há um problema, vai uma estrutura de missão. A gente quer é técnicos, quer é resolver o problema. E quanto ao dinheiro, quanto mais rápido chegar às pessoas, melhor. Elas já têm, pelo menos, uma solução para arranjar as suas casas. Agora, se não houver dinheiro, Sr. Presidente, estamos pior ainda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do Partido Socialista, Vítor Guerreiro, dispõe de até 2 minutos. Bem, as questões que eu iria colocar, em parte já foram colocadas e outras respondidas. Uma delas era relativamente à questão dos equipamentos e infraestruturas públicas, se o Governo, de facto, está empenhado em encontrar mecanismos para a resolução imediata de algumas situações, como acabaram aqui também a ser referidas, das vias de comunicação e outros equipamentos. Isso está considerado e articulado, em parte já foi também respondido, o apoio às autarquias para fazer face a estas despesas, que há autarquias com capacidade financeira para conseguir recuperar e avançar com essas obras, se houver técnicos e se houver empresas para as fazer, mas têm capacidade financeira, e há outras autarquias que não têm capacidade financeira para reconstruir aquilo que foi danificado. Uma outra questão que também acabou por ser agora colocada é relativamente à época de incêndios que se aproxima, a preocupação relativamente à matéria combustível que existe derivado às árvores que foram derrubadas e aos acessos à floresta, os caminhos rurais que estão inoperacionais, dificultando também o acesso dos bombeiros. Essa é uma preocupação que devemos ter aqui em consideração e que penso que aqui o próprio Governo, e através do próprio Ministro da Administração Interna, deve colocar um foco nesta situação, e peço ao Sr. Presidente da CCDR, naturalmente, que está também imbuído desse espírito, de acompanhar e tentar acelerar a resolução destas questões que, derivado à altura que se avizinha, podem ter grande complexidade. Uma outra situação, de facto, que é referida, sabemos que existe falta de mão de obra, que existe poucas empresas no país para recuperar aquilo que faz falta e que é necessário, mas há algo que é muito importante, acaba por, se o dinheiro estiver na conta das pessoas que têm a casa danificada, mesmo que demorem tempo a conseguir recuperar, acabam por ter alguma tranquilidade, algum bem-estar psicológico, porque sabem que têm capacidade financeira e vão tentando arranjar forma de recuperar as suas habitações. Isso é fundamental. É importante que o Governo tente, o quanto antes, fazer chegar esse dinheiro e que, através das CCDRs, com acompanhamento das autarquias, para que cada habitante, cada cidadão tenha acesso àquilo que é a capacidade para poder resolver os seus problemas. Uma outra questão que também foi aqui colocada é em que parte que se o Governo pode fazer mais pressão, acompanhar o trabalho das empresas das comunicações e da eletrificação. Isso é um outro problema e um constrangimento muito grave que continua a existir nesta região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Partido Livre. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha questão, Sr. Presidente da CCDR, será também sobre a questão do risco de incêndio. O Sr. Ministro da Administração Interna referiu que este seria um verão terrível que se avizinha. E nós sabemos que no Pinhal do Rei são muitas as entidades que estão a trabalhar em conjunto para desimpedir as estradas e remover a madeira das árvores o mais rapidamente possível, de forma a reduzir o risco de incêndio. Mas pensando aqui numa perspectiva do futuro, o Pinhal de Leiria precisará não só de proteção contra os incêndios, mas também de um cuidado no processo de regeneração do território. E eu pergunto se considera útil terem funcionários dedicados a gerir a mata nacional. Embora esta seja da competência do ICNF, este acaba por não ter os meios humanos suficientes, pelo que lhe pergunto se poderia fazer sentido a aposta em equipas enquadradas na CCDR. E eu sei, Sr. Presidente, que me vai dizer que também não tem pessoal, e é possível que esta seja, de facto, a razão para que esta pergunta até lhe pareça sem sentido. Chegou a haver alguma vez uma conversa ou recomendação da vossa parte ao Governo neste sentido de reforçar a equipa da CCDR, mas com pessoas dedicadas à preservação e à regeneração do território? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Presidente, Engenheiro Ribal Esteves, nesta comissão e, como disse na minha primeira intervenção, era a oportunidade de que não ficasse a CCDR com as costas largas das culpas todas. Portanto, agradecer imenso os esclarecimentos que nos trouxe. E se para alguns partidos cria alguma... não entendem porque é que chamamos as entidades, nós chamamos as entidades porque fomos eleitos para isso mesmo, para dar voz aos portugueses, para dar voz aos presidentes de Câmara, porque foram os presidentes de Câmara que se queixaram. E, portanto, nós não tendo autarcas eleitos no Distrito de Leiria e no Distrito de Coimbra, nós consideramos as preocupações dos autarcas quando acusaram a CCDR, e o Sr. Presidente, como bem disse, está há 2 meses nesta responsabilidade, nós trouxemos essas preocupações. E, portanto, as preocupações do Sr. Presidente é que é o importante. Há quartéis de bombeiros como o de Dragão Grande, como o de Condeixa, há quartéis da GNR que precisam de uma atenção especial e contamos também com a CCDR nessa pressão junto do Governo. A dizer-lhe também, quanto ao Sr. Presidente da CIMRL, deu uma entrevista que está muito preocupado com o PTRR e eu também lhe queria deixar este conselho e esta recomendação. É necessário também, perante a proposta do Governo, alguma firmeza e alguma coragem, porque efetivamente poderemos ter a CCDR do centro a ser ultrapassada ou os valores mais distribuídos por outras CCDRs, mas sabemos que foi no centro que efetivamente a tempestade incidiu. Telecomunicações. O Sr. Presidente falou muito bem porque efetivamente as empresas fazem o que querem, o que lhe apetece e nós temos a responsabilidade de legislar. Mas dizer-lhe também atenção a este assunto. As empresas em Leiria neste momento nunca sofreram tantos assaltos como agora. Porquê? A fibra está no chão ou é pendurada de qualquer maneira, vai abaixo, não é resiliente e está acontecendo muitos assaltos e os alarmes não funcionam porque estavam ligados às firmas. A questão dos seguros, a questão dos pagamentos é muito importante. Sr. Deputado, muito obrigado, obviamente, e também agradecer a atenção e a disponibilidade e deixar também, manifestar também a disponibilidade para cooperarmos. Eu há dias não vos pude receber por questões de agitação da agenda, mas saibam, do gosto de podermos marcar essa oportunidade também de poder receber na CCDR ou em qualquer canto da região. 2 ou 3 notas sobre aquilo que vocês disseram agora. Sr. Deputado João Santos, eu espero que os investimentos do Estado no quadro do PTRR e não só sejam em razão das necessidades e não em razão da memória curta. Leiria tem que ter mais hospital, claro que sim, não tem nada a ver com o Cristine. O Politécnico tem todo o mérito para ser a universidade, a opção do atual governo, claro que sim, não precisa do Cristine. As questões da mobilidade, nomeadamente a ligação da zona urbana central à linha de alta velocidade nova, faz todo o sentido, tem que ser feita, claro que sim, não tem nada a ver com o Cristine, e portanto, que seja a razão das razões. E peço aos seus deputados que não deixem que a memória deixe para trás aqueles que
sofreram e ainda não lhes aconteceu nada. A Serra da Estrela foi vítima de incêndios em 2022. Foi privilegiada com uma resolução do Conselho de Ministros, discutida com pompa e circunstância, apresentação de PowerPoint, projetos discutidos com toda a gente, um trabalho muito bem feito. A resolução do Conselho de Ministros tem relação dos projetos 155 milhões de euros. Nem um. Alguém fala da Serra da Estrela e de uma coisa chamada plano de reabilitação, plano de recuperação do Parque Natural da Serra da Estrela? E, portanto, e estão para trás. Hoje é a Cristine e as tempestades da Cristine. Não, esperem aí. Ainda há dias a falar, olha, com o meu estimado colega, presidente e amigo do coração, presidente da CIMA-RL, quando está, opá, Leiria, disse, Jorge, sabes o que aconteceu na Serra da Estrela há 4 anos? Sabes, um compromisso de Estado de 155 milhões e ainda não há um tostão aplicado? Pá, Leiria, claro que sim, como é evidente. Exorto os seus deputados a passarem na Serra da Lousã, que foi vítima de incêndios brutais há 2 anos. Passem lá agora e, além de verem as árvores queimadas, veem-nas caídas. Arranjem meios técnicos para resolver o problema. Com algumas encostas, com declives superiores a 40%. Serra da Lousã, vão lá porque é altamente impressivo. Primeiro, o incêndio que varreu tudo e, a seguir, o vento excessivo que derrubou boa parte, grande parte, daquilo que, embora queimado, ainda estava de pé. Senhores deputados, não deixem que o tempo, que a espuma dos dias da discussão política deixe para trás aqueles que deixaram de ser notícia e a Serra da Lousã, mas muito especialmente porque os danos são muito mais complicados em termos sociais e económicos da Serra da Estrela e a ver se arranjamos dinheiro para se cumprir a RCM. Um dos contributos que nós demos para o PTRR foi pôr nasquelas 9 prioridades a esquecida Serra da Estrela, que não é só uma peça central na região centro, é uma peça única no quadro do nosso país. A questão isto tem a ver com o material, e alguns de vocês falaram, vários de vocês, do material lenhoso, pois eu vejo máquinas a trabalhar por todo o lado, ainda na quinta-feira, na sexta-feira estive em Castelo Branco, depois fiz a viagem de Castelo Branco para Porto de Mós, percorri toda aquela mancha florestal chamada Pinhal Interior, máquinas e caminhões a transportar lenha imensas, mas enfim, vai ficar muita tirada, mas vai ficar muita no terreno. Os 2 maiores focos de incêndio que já tivemos na região centro, um foi em Aveiro, outro foi no Caramulo, nenhum teve árvores caídas por causa da Cristine. Portanto, o país continua a não fazer no terreno um conjunto de coisas que fazem com que continue a haver incêndios. Isto não tem nada a ver com o Cristine. E estamos a falar dos 2 primeiros focos de incêndio. Um deles até provocou, vejam lá, o corte da A1 durante 5 ou 6 horas. Não estava lá Cristine nenhuma. Quer dizer, a Cristine lá não teve nenhuma questão relevante. A senhora deputada, foi a senhora deputada Filipa Pinto, já agora vou misturar porque falaram vários desta dimensão dos incêndios e da floresta. Obviamente, não, é por minha obrigação institucional, não transporte para a praça pública todos os conselhos e as propostas que entrega ao Governo por questões de respeitabilidade. Nós somos estrutura desconcentrada do Estado, reportamos ao nosso Ministro, no caso da Economia e da Coesão Territorial, e, portanto, é minha obrigação e faço com gosto de haver reserva. Mas não faltam propostas, embora tudo aquilo que eu escrevi e disse como Presidente de Câmara sobre gestão de florestas e proteção civil, não tiro uma vírgula e, portanto, enfim, é bom que não decorem os meus discursos e os meus escritos, mas se quiserem revê-los, eu tenho gosto em partilhá-los. E as CCDRs podem ser um instrumento do Estado para gerir bem a floresta que está mal gerida há décadas? Claramente que sim. Absolutamente sim. Agora, não ponham mais uma entidade, porque já excedem, já há excesso de entidades para tratar da floresta. Eu espero, e também tenho estimulado, o Sr. Ministro da Reforma, que venha aí uma reforma para essa dimensão. Acho, deixo isso claro, na dimensão floresta e na dimensão proteção civil, que usar o instrumento CCDR,
que, além de mais, o governo do Dr. António Costa e os governos do Dr. Luís Montenegro investiram muito na sua capacitação legal e institucional. Podem ser instrumentos muito úteis nestas áreas. A minha opinião é claramente sim, e espero que assim seja. Havia necessidade de criar a estrutura de missão. É uma opção do Governo. Foi-me perguntada a opinião num sábado à noite, antes do domingo, onde se realizou o Conselho de Ministros. Dei a minha opinião ao Ministro que me telefonou, conversámos abertamente. É a decisão do Governo. Relembro só que havia na altura um Presidente da República, que era o nosso Presidente da República à data, que defendeu e apresentou a proposta de criação de uma comissão técnica independente. Portanto, as pessoas têm, acham que é preciso mais não sei do quê, e, portanto, enfim, o Sr. Presidente achava que era uma comissão técnica independente, o Governo entendeu que precisava daquele auxiliar, e, portanto, eu dei a minha opinião a quem de direito e estou a trabalhar com todo o empenho, com toda a dedicação e com a nota, o testemunho de utilidade. Agora estamos a trabalhar daquilo que é a estrutura integrada na CCDR, com uma dimensão autónoma, liderada pelo Paulo Fernandes. Ele responde ao Governo, à CCDR, responde ao Governo nos termos dos diplomas legais que estão tratados. Responde a nós em que, somos a entidade que cuida da gestão administrativa e financeira, é preciso mais um telemóvel, é preciso não sei do quê, trata comigo. Agora, tudo o que é a gestão, o responder, como dizia a palavra que usou o Sr. Deputado, isso é com o Governo diretamente, nos termos da criação do diploma que criou a própria estrutura de missão. Técnicos. O Sr. Deputado João Ribeiro falava dos técnicos. Sr. Deputado, eu tive grande dificuldade em arranjar 3 prestadores de serviços para trabalharem para a CCDR a avaliar candidaturas. Grande dificuldade. E na minha rede de contactos, dos 3, só um é que foi pela minha rede de contactos. Os outros 2, que estão a trabalhar connosco em regime de prestação de serviços, só foram outras pessoas a quem pedimos ajuda, alguém que conheça um técnico que tem disponibilidade de tempo para nos ajudar a séria e a tempo inteiro a avaliar candidaturas. Nós precisamos. Não consegui arranjar 4, só consegui arranjar 3, são os 3 que estão a trabalhar. Pagamos, claro, sim. Estamos a pagar, temos um contrato com as pessoas, está tudo como deve ser, como é evidente, respeitando a contratação pública, mas o problema é quantidade de pessoas disponíveis para fazer este tipo de trabalho. Porque não é exatamente um trabalho muito agradável e os técnicos hoje, vocês sabem, engenheiros civis, arquitetos, hoje são um é engenheiro eletrotécnico, um é engenheiro civil, outro é arquiteto. São as 3 pessoas. Em regra, estas pessoas hoje no nosso país, felizmente, estão ocupadas e têm muito trabalho e ainda bem, ficamos todos muito satisfeitos que assim seja. Quanto aos apoios às autarquias e à capacidade financeira, Srs. Deputados, dizemos o seguinte. Não me ouvirão dizer, eventualmente vão-me ouvir dizer de vez em quando, só por citação, falar em territórios de baixa densidade. A mim não me interessa a densidade dos territórios. Nada. A mim interessa-me que cuidemos dos territórios em razão das suas razões. Nas zonas urbanas, cuidar das zonas urbanas, nas florestais, das florestais, nas agrícolas, das agrícolas. Isto é que me interessa. E atenção, porque em certas regras, nomeadamente de fundos comunitários, quando vamos falar de PIBs per capita, enfim, essas zonas do nosso país, neste caso, estão mal, têm PIBs per capita baixo, mas quando vamos fazer a análise de fundo investido per capita, ele, em regra, é muitíssimo superior às tais zonas de alta densidade, e isso é negativo nas negociações de fundos comunitários para estas zonas. O que interessa aqui é se o município tem alta capacidade financeira ou baixa capacidade financeira. E um dos nossos problemas na região centro é que cerca de 70% dos nossos municípios têm baixa capacidade financeira. É urgente, andamos há 5 anos a trabalhar com os governos, espero que seja desta, que tenhamos uma nova, não façam revisão de lei de finanças locais que não interessa para nada, ponham-na no lixo, que ela já não está adequada aos tempos, façam uma nova. Espero que a Comissão Técnica que está a trabalhar o faça. Tomem nota das propostas que a ANP já apresentou ao Governo há 4 anos para termos uma lei. E é por aí que é preciso fazer o tal equilíbrio, porque aqueles municípios que têm muito baixa capacidade financeira têm que ter muito mais efeito de subsidiariedade do orçamento do Estado, aqueles que têm capacidade muito maior de gerar receita própria nos seus territórios. Obviamente precisam menos dos dinheiros do orçamento do Estado. Esta é uma questão central. Esta é uma questão central, seja preciso tratar da coisa A
ou da coisa B, seja um equipamento municipal, a rede viária, seja o que for. Quanto à floresta, e terminando, descobri que, sinceramente, antes de assumir estas funções, não tinha esta consciência, que existe uma unidade que tem um nome muito complicado, Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, até custa dizer. Pronto, e portanto, no caso do centro, a nossa não reúne desde setembro de 2023. Está marcada a sua próxima reunião para dia 6 de maio de 2026. Está marcada a reunião. Mandei reserva de agenda com um mês de antecedência para ninguém faltar. Tem competências muito relevantes e vamos exercer as nossas competências e vamos reunir às vezes que seja preciso para nos pressionarmos uns aos outros, as instituições, para nos ajudarmos uns aos outros a fazermos algo que para nós é fundamental. Reduzir o número de incêndios, reduzir o risco de incêndio e fazer com que a nossa região centro deixe de ser conhecida como é conhecida há uma década, como a região das calamidades, o centro das calamidades. Nós queremos rapidamente passar a ser o centro das oportunidades. E isto também ao nível da comunicação, porque ninguém vai viver, fazer turismo, investir numa região de calamidades. E nós somos muito mais do que uma região de calamidades, nós somos uma região de oportunidades, de gente trabalhadora, de empresas empreendedoras, de autarcas trabalhadores, de CCDR empenhada, de governo que conhece a região e que sabe que ela é importante para o todo nacional, e é aqui que está a nossa concentração e também vos peço a vossa ajuda pelo poder que têm de representar quem representam. Ajudem o centro a ser um território de oportunidades e não a notícia da calamidade, sabendo que estaremos sempre juntos para reagir bem e depressa às calamidades que já temos em cima da nossa mesa e alguma que nos venha a surgir no próximo futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Reiterar o agradecimento que fiz no início da sua participação nesta comissão e com isto terminamos a sua audição. Muito obrigado.